Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As tensões entre o poder político e a justiça não são novidade em Portugal. Novidade talvez seja o foco que está agora a ser dado ao Ministério Público. O Ministério Público está na mira, é o alvo preferencial daquilo que são as conversas sobre a justiça por parte daqueles que estão na política. Mas há dois momentos que são determinantes e são recentes. Duas entrevistas de duas mulheres que ocupam cargos de grande importância. A primeira, a nova Ministra da Justiça, Rita Giudice, e a segunda, uma entrevista da ainda Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo por Iagos TV e Rádio Vida 97.1. Se nós ouvíssemos só os políticos e os comentadores, teríamos que pensar, obviamente, que o magistrado do Ministério Público anda por aí estilo Vingadores da Noite à procura de um político ao qual ele possa tragar. Não vale a pena um político dizer bom dia que o Ministério Público imediatamente vai dizer ele diz bom dia porque se calhar recebeu um incentivo para dizer bom dia. Mas não é bem assim. E daí que temos que ler e ouvir com atenção aquilo que sai destas duas entrevistas. Numa delas, há alguém que manda a outra casa ser arrumada, numa clara interferência naquilo que são as separações de poder. E na outra, e deixe-me de alguma forma ler o que disse a atual Procuradora, que diz que não se pode ter dois pesos e duas medidas. Não se pode dizer que todos os cidadãos são iguais perante a lei e depois querer dispensar um tratamento diferente a um determinado cidadão. Pois é, quem fala assim não é gago. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o João Paulo Batalha. Olá, João, Olá, muito boa noite, obrigado por estás aqui connosco. Deixa-me ir já às entrevistas direto, nós já falámos várias vezes todas estas situações, acho que até pedimos desculpa um ao outro por este ser os temas que nos trazem aqui. Achas que é ético que a atual Ministra da Justiça, Rita Giudice, numa entrevista recente tenha dito, e passo a ler, precisamos de um novo Procurador-Geral que ponha ordem na casa? Boa noite. Não me parece sério, para usar a expressão que acho que melhor se aplica. E parece-me até que a Ministra dá essa entrevista com esse tipo de formulação mais ou menos para testar as águas e apalpar terreno para ver até onde poderá ir ou até onde o Governo poderá ir na nomeação do próximo ou próxima Procuradora-Geral. E eu não tenho sequer a certeza se a Ministra coordenou a mensagem dessa entrevista com o Primeiro-Ministro, porque estamos no final do mandato da atual Procuradora-Geral da República e nos termos da Constituição e da lei, o Procurador-Geral da República em Portugal é nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Isso significa que o Governo vai ter que dar um nome ao Presidente, mas um nome que o Presidente possa aceitar. Portanto, há sempre uma conciliação entre o Governo, sobretudo o Primeiro-Ministro, e o Presidente da República. Este é um péssimo método para nomear uma pessoa-chave do sistema de justiça que se quer independente, porque é um sistema de porta fechada, de duas pessoas, Primeiro-Ministro e Presidente da República, a trocarem nomes. Não é um bom sistema, não é um bom modelo e já deu maus resultados no passado. Mas seria legítimo a Ministra da Justiça
expor o pensamento do Governo sobre os problemas do sistema de justiça e o perfil que se pretende para o próximo Procurador-Geral da República. Mas ela não foi muito clara sobre o perfil. Pois não. Quer dizer, não disse, não fez um diagnóstico da situação que correspondesse depois a um conjunto de competências que é preciso pensar e ponderar para pôr no cargo. Fez apenas essa referência ao desgaste do Ministério Público e à ordem na casa. E, portanto, Fala de uma certa descredibilização. Uma certa descredibilização. O que também não é verdade, porque não é isso que dizem depois os índices ou as sondagens que são feitas aos cidadãos que continuam a acreditar mais na justiça que nos políticos. Continuam a acreditar mais na justiça do que nos políticos e, dentro da justiça, continuam a acreditar no Ministério Público, especificamente. E, portanto, de facto, as instituições em Portugal estão todas em mau estado e a percepção dos cidadãos tem sido negativa e a tendência é negativa, mas dentro das instituições públicas o Ministério Público ainda vai tendo algum respeito dos cidadãos, quem dera ao Parlamento e aos governos em geral terem iguais percepções. Este governo, até por ser novo, está com maiores índices de confiança do que governos anteriores, mas isso é natural para governos que acabam de tomar posse. Mas, de facto, não vimos na entrevista da Ministra da Justiça uma visão clara dos problemas do sistema judicial para além do Ministério Público e uma noção clara do tipo de perfil que o Governo pretende escolher. E, portanto, a única coisa que fica é essa, digamos, indireta de alguém que ponha ordem na casa. E, portanto, é difícil perceber o que é que a Ministra quer dizer com isso. Se é alguém que ponha o Ministério Público a funcionar de forma mais eficiente ou alguém que não chateie os políticos. E, portanto, num quadro em que temos uma pressão política e mediática enorme, especificamente sobre o Ministério Público, a Ministra da Justiça ser tão vaga como foi, é difícil fazer uma leitura benévola dessa entrevista e dessa declaração, porque dá a ideia que a Ministra está a tentar alinhar com as críticas que têm sido feitas ao Ministério Público. Algumas são justas, muitas não são, e sobretudo pela oportunidade com que tudo isto está a ser feito. No final do mandato da Procuradora-Geral da República, parece-me que verdadeiramente o que está na agenda de muitas dessas críticas não é tanto pensar reformas da Justiça ou reformas específicas do Ministério Público, é simplesmente condicionar a escolha do próximo Procurador. Rui Rio, que foi um dos assinantes e promotores do já famoso manifesto de 50 personalidades que querem reformar a Justiça, já veio dizer que o próximo Procurador devia ser alguém de fora do Ministério Público. Isso diz-nos que Rui Rio não acredita que nos 1.700 magistrados do Ministério Público que existem neste país haja um único que seja capaz de fazer, seja lá o que for, que Rui Rio acha que deve ser feito no Ministério Público. E isso diz-nos que o problema dele não é com a Procuradora-Geral atual, é com o Ministério Público enquanto instituição, que precisa de ser controlada por alguém de fora que ponha o pé no pescoço. Mas não achas que isso é também um paradoxo? Porque eu creio que no Conselho Superior do Ministério Público há escolhas que são políticas. Há escolhas que são políticas. Portanto, se está no Conselho Superior do Ministério Público escolhido pelos políticos, então também pode ser Procurador-Geral da República estando no Ministério Público, ou sendo magistrado do Ministério Público. Quer dizer, parece-me evidente. Aliás, a própria lógica do Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão de gestão e disciplina, é não ser apenas um corpo de magistrados. E, portanto, tem agente externa, exterior ao sistema. Quer no Conselho Superior do Ministério Público, que fiscaliza os procuradores, quer no Conselho Superior da Magistratura, que fiscaliza os juízes. Mas estão lá de escola política, é isso que eu também queria mencionar. Escolha política. Portanto, há uma componente desses conselhos, no Conselho Superior da Magistratura até a maioria, contra as recomendações internacionais, que estão lá por escolha política. E depois, quando vemos a qualidade de algumas das pessoas que lá estão, nem vou falar da qualidade, porque isso pode ser visto como uma crítica pessoal, mas dos conflitos de interesse das pessoas que lá estão. Uma das pessoas que foi agora, há poucas semanas, reeleito para o Conselho Superior da Magistratura, indicado pelo Partido Socialista, é o advogado José Manuel Mesquita, que foi tão só mandatário financeiro
das últimas 2 campanhas eleitorais do Partido Socialista, a campanha legislativa e a campanha das europeias, as duas este ano. Ora, o estatuto a que estão vinculados os membros do Conselho Superior da Magistratura, o estatuto legal, proíbe explicitamente que eles tenham atividade partidária, como faz todo o sentido, porque a lógica de fiscalização das magistraturas e do exercício da magistratura não pode ser uma lógica partidária. Ora, nós temos uma pessoa que, enquanto estava no Conselho Superior da Magistratura, foi mandatário financeiro de 2 campanhas eleitorais de um partido político e logo nas finanças, que é a parte mais delicada, sensível da vida partidária, e é recompensado por essa flagrante violação da lei, sendo reeleito pelo Parlamento. E, portanto, é com este cuidado que os que criticam o corporativismo do Ministério Público e da magistratura nomeiam as pessoas externas de controle dessa magistratura, pondo lá comissários partidários. E, portanto, toda esta discussão sobre as reformas na Justiça e o corporativismo da Justiça é uma discussão útil se for para ser feita com seriedade e honestidade intelectual, mas, na verdade, há uma agenda de controlo, não só político, mas partidário, da qual se estão a servir muitas das pessoas que aparecem nestes movimentos e nestes manifestos a apregoar vontade reformista e de defesa do Estado de Direito. E, portanto, seguramente é preciso fazer reformas na Justiça. Há críticas a fazer ao Ministério Público e podemos lá ir, mas é preciso ter muito ceticismo com estes consensos partidários que se começam a gerar, nomeadamente para a nomeação de pessoas externas ao Ministério Público para ser próximo Procurador-Geral da República, porque se é preciso, seja lá qual for a interpretação que nós queremos dar, a pôr ordem na casa ou a arrumar a casa, seguramente é preciso conhecer a casa. E, portanto, gente de fora não só pode vir com muitos conflitos de interesses, com muitas ligações políticas e partidárias, como vemos por esta composição dos Conselhos Superiores, na parte em que são nomeados pelos políticos, e, portanto, nós temos que ter muita cautela. Eu também estou a tentar ser cauteloso, porque nos últimos tempos parece que ou se está de um lado em que diz que o Ministério Público não tem mácula e que tudo o que faz bem, ou se está num ponto em que os políticos estão a ser perseguidos por uma nova PIDE. Bem-vindo à nova polarização dos temas que temos vivido nos últimos 10 anos, no mínimo. Pois, infelizmente. E essa polarização está cada vez mais extremada, e não só mais extremada, no plano, pelo menos, do diálogo e da discussão política, mas está a ser extremada por atores que costumavam ser os atores políticos centristas e moderados. Claro. Vamos então às questões que eventualmente possam ter que mudar no Ministério Público. Depois vamos andar a passear entre diversas frases destas entrevistas. Infelizmente, há pouco tempo perdemos a antiga Procuradora Joana Marques Vidal. Sim, estava a pensar na Morgado. Joana Marques Vidal, que, de uma forma geral, foi garantidamente, se não a melhor procuradora, uma das melhores procuradoras que alguma vez o Ministério Público teve, e não foi reconduzida. Pela primeira vez na história da nossa democracia, creio eu, ou a segunda, o Procurador-Geral não faz um segundo mandato, por escolha e decisão do poder político. E o mesmo poder político depois é lesto em criticar quem eles colocaram lá porque, por exemplo, ou não fala, ou não presta contas. Como é que nós podemos entender esta, e desculpem a expressão, a bipolaridade do poder político? Podemos compreender pelo facto do poder político, em geral, mesmo quando está a ser protagonizado pelas pessoas com as melhores intenções, só olha agendas de curto prazo. Portanto, não é capaz de sequer diagnosticar os problemas estruturais. Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, tem uma agenda, e em setores grandes do poder político, tem uma agenda imediata, clara, que tem que resolver até ao final do ano, de encontrar forma não só de nomear um procurador-geral simpático e obediente, mas conseguir que o país engula a nomeação de um procurador-geral simpático e obediente. Porque, de facto, Joana Marques Vidal, que perdemos, enfim, demasiado cedo, infelizmente, deixou uma memória, não só uma memória institucional no Ministério Público,
mas uma memória no país. E o que ela fez foi relativamente simples, pelo menos dito assim em 2 frases, muito complicado no dia-a-dia, mas praticamente revolucionário, que foi, em primeiro lugar, nomear boas chefias nos vários departamentos do Ministério Público, a começar pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que lida com a criminalidade organizada e a grande corrupção. Portanto, pôr boas pessoas a cargo das instituições. E, portanto, nesse sentido, internamente, se quisermos, arrumar a casa, se quisermos dar uma boa interpretação, uma interpretação benévola a essa frase. Externamente, deu ao país sinais de que tinha confiança no trabalho dos vários procuradores, exercido na autonomia de cada procurador, e acompanhava esse trabalho. E, portanto, nos processos mais sensíveis e mais importantes, naqueles que tinham maior impacto na vida pública, ela acompanhava, de facto, o trabalho das investigações. E reunia com os procuradores responsáveis e dizia o que é que vocês precisam, que recursos é que precisam, e nós tratamos de mobilizar os recursos, e depois também estipulava prazos e impunha que esses prazos fossem cumpridos. E, portanto, ela, de facto, mantinha o Ministério Público a funcionar e dava confiança aos procuradores de que tinham os meios de que fossem precisos dentro dos meios que existiam, e Joana Marques Vidal assumiu o cargo na altura da Troika, em que havia cortes e dificuldades de acesso a recursos, mas em vez de andar a choramingar pela falta de recursos que existia e continua a existir, ela usava os recursos que havia e punham as coisas a funcionar, e fazia os procuradores estarem confiantes de que podiam fazer o seu trabalho, doesse a quem doesse, porque tinham um respaldo institucional ao mais alto nível, que alguém os protegia, alguém os defendia. Isso foi fundamental. Eu acho que Lucília Gago mantém essa noção de independência e de equidistância dos poderes, não é alguém que esteja a procurar ser simpática com o poder político, mas não tem tido, acho eu, a mesma, seguramente, capacidade de comunicação, e Joana Marques Vidal também não era uma pessoa que estava constantemente nas notícias ou que se multiplicava em entrevistas, mas tinha uma assertividade no exercício do cargo que Lucília Gago não tem, e acompanhava, de facto, as investigações. E, portanto, também não apareceria numa entrevista como Lucília Gago aparece a dizer eu não conheço o processo, não sei, não tenho acesso. Até porque isso depois também dá um sinal para quem está com o processo nas mãos, de que a hierarquia talvez não esteja disposta a proteger-me e a proteger o meu trabalho. Portanto, isso cria ineficiências. E eu acho que se há crítica que se pode fazer ao Ministério Público é a da dificuldade em gerir estes processos complexos. Não é um Ministério Público que esteja aí a fazer buscas sem autorização, escutas sem autorização. É completamente absurdo e peço desculpa pela expressão, mas mentiroso o argumento de que isto é minimamente comparável à PIDE ou uma polícia política. O Ministério Público, já agora, para deixar isto claro, o Ministério Público não faz buscas sem autorização judicial, o Ministério Público não faz escutas sem autorização. Aliás, o Ministério Público não faz escutas, ponto final. O Ministério Público nem sequer tem a parafernália técnica para fazer escutas. As escutas são feitas por um órgão de polícia criminal, tipicamente a Polícia Judiciária. Portanto, para pôr alguém sob escuta, é preciso uma polícia, é preciso um Ministério Público a justificar porque é que essa escuta é necessária, regularmente, pelo menos a cada 3 meses, a justificar porque é que a escuta deve ser mantida, e há um juiz que decide tudo isso. E, portanto, se as coisas se eternizam, é porque há suspeitas que justificam que as escutas sejam revalidadas e essa decisão não é tomada por quem investiga, é tomada por quem verifica e fiscaliza a investigação, que é um juiz. Em termos de organização do sistema, não pode ser de outra maneira. E é por isso porque não pode ser de outra maneira, que já começamos a ver pessoas, nomeadamente António Barreto, que é uma pessoa inteligente e estimável, a começar a especular sobre coisas absurdas como proibirem-se todas as escutas telefónicas, que é uma coisa que não existe em lado nenhum, quer dizer, até para investigar coisas como terrorismo, tráfico de droga, quer dizer, se passa a ser
proibido escutar-se, seja quem for, seja como for, com que controles for, é abrir a porta a todo tipo de criminalidade. Não só criminalidade financeira, mas criminalidade violenta. A integridade física das pessoas poderia e ficava em causa. João, tu falas nessa possibilidade de instrumentalização do Ministério Público ou condicionamento do Ministério Público por parte do poder político. Deixa-me ler-te uma das respostas de Rita Giudice. Diz: isto é uma matéria importante porque o Ministério Público é o titular da ação penal e decide se investiga este cidadão e não aquele. Por isso, é uma magistratura hierarquizada que, além de obedecer à sua liderança, vou repetir, além de obedecer à sua liderança, tem de obedecer à política criminal definida pelo Parlamento por proposta do Governo. Isto, se não é um comboio a bater de frente com outro, eu já não sei o que é a separação de poderes. Porque, por exemplo, nós temos falado muitas vezes a falta de transposição por parte dos nossos governos das diretivas europeias, nomeadamente no que é o combate à corrupção e outras coisas. Isto não é condicionar o Ministério Público, dizer que o Ministério Público tem que obedecer à política criminal definida pelo Parlamento. Não, isso é a Ministra a sinalizar que quer um Procurador-Geral obediente. Não digo obediente ao ponto de ir a despacho com o Ministro da Justiça todas as semanas ao Ministério, que era o que acontecia no Estado Novo, mas parecido com isso. E esse argumento e essa narrativa assenta numa falsidade, tu leste, que é de que o Ministério Público decide quem investiga, quem é que decide abrir investigações contra este e não contra aquele. O Ministério Público não toma essa decisão. Há sistemas em que o Ministério Público tem autonomia para decidir quem é que investiga ou quem não investiga, segundo um princípio de oportunidade. Diz, há aqui um crime ou uma suspeita de um crime grave, vamos investigar esse e deixar este outro suspeita de crime menos grave de lado. O Ministério Público em Portugal não tem esse poder. Está vinculado a um princípio de legalidade, ou seja, se houver uma denúncia que não seja, à partida, obviamente, fantasiosa, claro, não é? Uma denúncia, ela tem que ser investigada, mesmo que seja uma denúncia de um crime de pouco, enfim, de pouca perigosidade ou até de pouca dimensão. Está vinculado a investigar. Portanto, o Ministério Público não decide, não pode ter notícia de uma suspeita e não investigar. É um poder que o Ministério Público não tem. Onde entra a lei de prioridades de política criminal é, dentro dos vários crimes que o Ministério Público tem que investigar, tem que dar prioridade aos crimes que estão na lei de prioridade, que é revista regularmente e que tipicamente põe como crimes de investigação prioritária o crime violento, o terrorismo, os homicídios, etc., e também a criminalidade económica ou financeira. Portanto, se um departamento com recursos limitados tem que investigar entre um crime de grande corrupção e um crime de difamação ou um roubo por esticão, tem autoridade e autonomia para dizer vamos dar mais prioridade ao homicídio do que ao roubo por esticão. Essa autoridade ele tem. Mas não tem o poder que a Ministra, tal como diz, parece ser um poder discricionário, de decidir não vamos investigar este, mas vamos investigar aquele porque nos apetece. Isso não é assim. E uma Ministra que é jurista e advogada, embora ela, enfim, tenha feito mais carreira como formada em Direito Imobiliário e Exatamente. Turismo. Ela fez mais carreira a vender casas e vistos gold do que a praticar Direito. Mas tem a obrigação de saber do que está a falar. Mesmo que não fosse jurista, se é Ministra da Justiça, tem a obrigação de saber do que está a falar. E ela assenta se não souber, não dizer, pelo menos. E ela assenta essa lógica para, essencialmente, querer um procurador que siga as prioridades do Governo, que é o modelo do Estado Novo, em que o Ministério Público não era uma estrutura autónoma, e assenta isso numa falsidade. E, portanto, preocupa-me que a Ministra tenha essa posição. E, portanto, eu começo a estar com alguma ansiedade. Há uma semana ou duas estava com expectativa, agora começo a estar com ansiedade de ouvir o Primeiro-Ministro falar sobre o perfil que quer para a Procuradoria-Geral da República. E a única coisa que se ouviu foi dizer que não é uma prioridade neste momento, que se calhar depois do verão começam a pensar no assunto. Mas é importante que o Primeiro-Ministro diga o que vem para saber se assenta no mesmo perfil da sua Ministra da Justiça, porque se assentar estamos mal encaminhados. Muito bem, vamos então agora a partes da entrevista da Procuradora-Geral. Ela rejeita em absoluto as críticas para a qual o Ministério Público é alvo.
maioritariamente na questão de que parece que andam à procura dos políticos, digamos, num turbilhão sem ordem, mas também fala em campanha orquestrada, mas não vi aqui um assumir de responsabilidades. Ou seja, se eu só lesse a entrevista de Lucília Gago, ou só ouvisse a entrevista de Lucília Gago, parecia que o Ministério Público mais ou menos estava a funcionar bem, mas também não é verdade. O Ministério Público não pode funcionar bem num sistema judicial Em todo colapso. ele funciona Ok. mal. Portanto, Claro. desde aí seria impossível. Eu acho que há um salto qualitativo gigantesco com Joana Marques Vidal, sobretudo em comparação com o seu antecessor Pinto Monteiro, que foi uma pessoa que chegou a promover processos disciplinares a procuradores que investigavam, nomeadamente o caso dos submarinos, que era um caso de grande corrupção, envolvendo os mesmos atores internacionais que foram condenados na Alemanha. Houve condenações na Grécia em negócios de submarinos que foram feitos ao mesmo tempo, e aqui em Portugal não houve nada. Houve um Procurador-Geral da República a fazer processos disciplinares contra os procuradores que tinham o processo, e houve outros processos, nomeadamente envolvendo José Sócrates, que entretanto, no mandato de Joana Marques Vidal, viemos a saber quem era verdadeiramente, em que se chegou a dar ordens para recortar a tesoura exato papéis, provas que estavam no papel nos processos. E só para recordar isto, desculpa, João, só para recordar, foi preso o antigo Ministro da Defesa grego. O antigo Ministro da Defesa grego foi preso e condenado a uns bons anos de cadeia. Os responsáveis da empresa vendedora dos submarinos deram-se como culpados na Alemanha, e só em Portugal não aconteceu nada. Portanto, este era o Ministério Público que nós tínhamos. Houve, de facto, um acréscimo de eficiência e, para começar, de vontade, sobretudo naquele contexto de crise em que se deu esta mudança do Ministério Público, de percebermos que o país não pode entrar em falência, como entrou, em boa parte por causa de processos de corrupção no sistema financeiro, que ainda hoje o sistema de justiça está a tentar mastigar. E ainda há dias tivemos, no início desta semana, notícia de confirmação de mais um processo ligado ao Banco Espírito Santo que vai para o julgamento nas relações com Angola. Portanto, 10 anos, vai fazer 10 anos da falência do Banco Espírito Santo, ainda estas coisas, muitas delas não chegaram ao julgamento. Portanto, não me venham dizer que o problema da justiça em Portugal é o Ministério Público ir longe demais. Quando todo o sistema vai, é lento demais, fica aquém. Agora, de facto, durante demasiados anos em Portugal, esta grande criminalidade e, sobretudo, a relação entre crime económico e poder político, portanto, a corrupção política em Portugal, não era investigada. E isso significa que, mesmo tendo mudado a vontade de muitos dos procuradores, há pouco conhecimento, há pouca especialização e, portanto, há processos que provavelmente são mal geridos por causa disso. Sobretudo, quando nós começamos a investigar determinados atores políticos, e por causa de um processo concreto, e podemos dar o exemplo daquilo que é conhecido da Operação Influência. É difícil falar da Operação Influência porque é uma operação que está sob segredo de justiça, está sob investigação, e, portanto, é aquela lógica da alegoria da caverna do Platão. Nós vemos as sombras do processo, mas nós não conhecemos verdadeiramente tudo o que lá está. Mas é uma investigação que começa com suspeitas de licenciamento das minas de lítio no norte do país, em Montalegre, e que depois evolui e passa a incluir o licenciamento de um data center no sul do país, em Sines. Porquê? Porque se começam a investigar determinados atores políticos e nós vemos que uma suspeita vem atrás da outra, que vem atrás da outra, que vem atrás da outra. E aí era importante que houvesse inteligência processual e sangue frio para separar novas suspeitas, pô-las num processo autónomo para ser investigada à parte, para não perder o foco da investigação original, porque senão o risco é os processos vão crescendo, e ficam porque são as mesmas processos. pessoas que estão relacionadas, os mesmos facilitadores, os mesmos decisores, etc. E criam aqueles megaprocessos que depois são muito difíceis de gerir e levar para a frente. E, portanto, seguramente o Ministério Público tem que ir aprendendo, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, tudo isso, tem que aprender a gerir bem os processos que têm nas mãos para não se perder eficiência
na gestão dos processos. Mas também é preciso para isso ter meios e procuradores disponíveis para, se eu partir este processo e tirar a dita certidão para ser investigada à parte, haja procuradores e polícias disponíveis para fazer, e com a competência exatamente, e com a experiência para fazer essa outra investigação. Senão não vale a pena, quer dizer, eu parto o processo e entrego a outra e não há outra quem entregá-lo. Assim também não pode ser. Claro. E, portanto, há não só questões de meios, mas de boa gestão dos meios, em que seguramente não se fará sempre tudo bem. Agora, é difícil estarmos a fazer juízos definitivos sobre o trabalho do Ministério Público com base em decisões judiciais de processos que ainda estão a ocorrer. Mas, apesar disso, deixa-me tentar fazer aqui uma clarificação, precisamente porque a Operação Influencer tem sido muito criticada. Aliás, este tal Manifesto dos 50, curiosamente, faz a crítica de um Ministério Público que dizem que funciona sem travão e justificam essa crítica em 2 casos, que é a Operação Influencer e aquele processo da Madeira, em que houve travão ao Ministério Público, em que o Ministério Público tinha pretensões que os juízes não acompanharam. Exatamente. Portanto, dizer em que dois casos em que não se foi dada razão ao Ministério Público e as pretensões do Ministério Público não foram acolhidos como prova de que o Ministério Público não tem travão é uma coisa que não faz sentido lógico absolutamente nenhum. Portanto, não sabemos como é que isso vai ficar. Até ver os juízes que se debruçaram na Operação Influencer dizem que não há indícios de crime, mas dizem que não há indícios de crime porque o crime principal, pelo menos nesta fase que estava sob investigação, era o de tráfico de influências e os juízes, quer na primeira instância no Tribunal de Instrução Criminal, quer no Tribunal de Relação, têm uma interpretação, eu diria, demasiado restritiva sobre o tráfico de influências. Ou seja, só há tráfico de influências, dizem eles, se eu estiver a mover influências para alguém tomar uma decisão ilegal. Uma decisão que a lei proíbe de tomar. Como o licenciamento de um data center em si mesmo é legal, é uma decisão que alguém pode tomar, toma lá a licença, deixa de haver tráfico de influências, mesmo que haja jantares, mesmo que haja ofertas, mesmo que haja contactos pessoais, mesmo que haja cunhas pressão sobre um outro departamento, neste caso, que creio que tinha a ver com a natureza, ou lá o que é. Exatamente. Quer com as entidades ambientais, quer pressão do governo sobre o município nas competências que o município tem. Tudo isso passa a ser legal porque a decisão final em si não é ela mesma ilegal. E, portanto, isso é uma definição tão restritiva do tráfico de influências que praticamente esvazia o crime. E este tem sido um problema, e também acaba por ser um problema do Ministério Público, mas cuja origem é legislativa, que é, nos últimos anos, à medida que os escândalos se iam sucedendo, para mostrar serviço, nós fomos fazendo novos pacotes legislativos. Ainda agora se está a discutir mais um pacote de reformas legislativas. E muitos desses pacotes legislativos consistem em criar novos crimes que não estavam no Código Penal para dizer que se está a apertar o cerco. Crimes, às vezes até quase umas bagatelas penais que pouco valem. Recebimento indevido de vantagem, tráfico de influências, que foi legislado há muito tempo, mas durante muito tempo, só com, salvo erro, com o processo de face oculta com Armando Vara, foi a primeira condenação, pelo menos de relevância, de visibilidade por tráfico de influências. Portanto, nós vamos criando crimes e crimezinhos que depois verdadeiramente ninguém quer aplicar. E o recebimento indevido de vantagem é um exemplo claro. A maneira como o crime está definido diz que uma pessoa, um responsável político ou um funcionário público que receba uma vantagem que não lhe fosse devida, que não lhe fosse oferecida se ele não tivesse aquele cargo, isso pode ser um jantar, um bilhete para o futebol, está a cometer um crime. Independentemente de depois tomar alguma decisão, fazer algum favor, só receber uma coisa que ninguém lhe ofereceria se ele não fosse o ministro ou funcionário, já é crime. Mas isso é uma definição tão vasta, onde caberia tanta coisa, que depois ninguém quer verdadeiramente aplicá-la. Claro. E, portanto, começam depois a haver estas revisões conceptuais, como o do tráfico de influências, só se a decisão for ilegal é que é tráfico de influências. Portanto, o próprio trabalho legislativo é para inglês ver. Estamos a criar novos crimes, mas depois não os queremos aplicar. Mas eles estão no Código. Portanto, o Ministério Público tem que investigá-los, mas nós não queremos que o Ministério Público investigue. Depois viramos contra o Ministério Público. Olha, João, ainda relativamente à entrevista de Lucília Gago, ela faz algo que eu não costumo ver os políticos fazer, assume a responsabilidade pela inclusão do parágrafo,
E depois diz algo que a mim também me faz pensar duas vezes, que diz que o Ministério Público fez o seu trabalho com transparência, revelou o que tinha a revelar, não tinha mais com o que se preocupar, não o deve fazer, sequer com as consequências daquilo que... É verdade que António Costa não cai, ao governo no PS não cai por causa do parágrafo, mas também não há aqui uma certa, e desculpa a expressão, talvez leviandade em dizer que o Ministério Público não se pode preocupar com as consequências das suas investigações. Quer dizer, o Ministério Público não se pode preocupar com as consequências no sentido de investigar ou deixar de investigar por causa do que possa acontecer politicamente. Isso seria mau. Mas, de facto, eu acho que a Procuradora devia ter pelo menos explicado melhor o que estava em causa. Acho que ela faz bem em dizer que em não assumir a responsabilidade por uma decisão política. O Ministério Público tem mecanismos para pedir a um juiz a suspensão de um mandato político ou até a destituição judicial de um político que seja suspeito ou esteja acusado de alguma coisa. E se o Ministério Público não usou essas prerrogativas com António Costa, é porque achava que não havia razões jurídicas para a sua admissão. E, portanto, a decisão, a partir desse momento, é uma decisão política. É preciso pensarmos, toda a gente se agarra a este parágrafo, mas houve esse dia em que o país amanheceu com buscas no gabinete do Primeiro-Ministro. E viemos a saber, uns dias depois, que essas buscas tinham encontrado 75.800 euros de dinheiro vivo, escondidos nas prateleiras e livros e garrafas de vinho do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Isto não é uma coisa de sumenos. Mas nessa manhã, em que ainda nem sequer sabíamos do dinheiro, todo o país estava a perguntar qual é o papel de António Costa nisto. Ele está envolvido, não está envolvido, ele é suspeito, não é suspeito. Todo o país exigia alguma explicação até para podermos, cada um de nós, fazer uma leitura política do que estava em causa. E o Primeiro-Ministro foi recebido pelo Presidente da República e, segundo foi noticiado, o próprio António Costa pediu ao Presidente da República para que chamasse a Procuradora-Geral da República para esclarecer o que fosse possível sobre a dimensão do que estava a ser investigado. Portanto, o país estava a exigir à Procuradora que desse alguma explicação sobre o processo dentro dos constrangimentos do segredo de justiça. Agora toda a gente critica a Procuradora-Geral da República por ter mencionado um Primeiro-Ministro violando a presunção de inocência. Mas a verdade é que todos queríamos perceber qual era o alcance do processo e se ele tocava ou não tocava ao Primeiro-Ministro. E aí, se o Ministério Público tivesse feito todo o comunicado sem o parágrafo a mencionar o Primeiro-Ministro, toda a gente ficava a perguntar na mesma, mas então o Primeiro-Ministro está metido nisto, não está metido nisto, qual é a conversa? Estamos a falar à distância de uma porta. Era preciso dizer, quer dizer, o nome de António Costa tinha que estar naquele comunicado. E as pessoas têm que ter a consciência do que é que faz um chefe de gabinete de um Primeiro-Ministro. Quer dizer, provavelmente que organiza de maior confiança. De maior confiança pessoal. Aliás, ele já tinha sido criticado quando foi nomeado, precisamente porque já tinha tido funções no gabinete de outro Primeiro-Ministro, José Sócrates, onde tinha sido intermediário de negócios, tinha ligações a grupos empresariais antes de ir para o gabinete de António Costa, havia ali problemas de conflitos de interesses, havia problemas de idoneidade, não necessariamente de honestidade pessoal, porque essa está a ser investigada, mas de idoneidade, de conflitos de interesses, de nebulosas, que qualquer prudência evitaria tê-lo como chefe de gabinete. Mas no momento em que há aquelas buscas à residência do Primeiro-Ministro, as explicações que eram pedidas e exigidas à Procuradoria-Geral da República tinham que incluir o Primeiro-Ministro e só podiam incluí-lo de uma de duas maneiras, ou dizer António Costa não é suspeito, não temos rigorosamente nada que o envolva e, portanto, não é visado, ou dizer o que era a realidade dos factos. E a realidade dos factos é esta. Na investigação que estava a ser feita, havia suspeitos a mencionar o nome de António Costa. E depois nós vimos algumas informações sobre conversas em que se dizia se isto não se desbloqueia, temos que falar com o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro quer que isto avance, tem empenho nisto. E, portanto, os suspeitos do processo estão a mencionar o nome do Primeiro-Ministro. É isto que vem no parágrafo. Exatamente. E, portanto, é preciso esclarecer se o Primeiro-Ministro tem alguma responsabilidade nesta história e, se não tem, é preciso limpar o nome dele. E, portanto, faz o que a lei obriga, que é extrair a tal certidão, porque o Primeiro-Ministro só pode ser investigado a partir do Supremo Tribunal,
e fazer essa investigação. Não significa que ele seja suspeito sequer neste momento. Claro. Significa que ele está a ser mencionado num processo e é preciso perceber se ele tem alguma coisa a ver com o processo ou não. Ou não. Isto é de tal forma que uma das coisas que nós ouvimos muitos dos comentadores do dia seguinte à entrevista de Lucília Gago, mencionar e criticar Lucília Gago pelo facto de ter dito que não foi constituído como arguido naquele momento em que foi ouvido. Se o inquérito ainda não foi encerrado é porque algo obsta a que seja encerrado. Haverá diligências que ainda impedem o despacho final. E houve quem criticasse o facto, eles querem transparência, não é? E a Procuradora aqui está a ser transparente, está a dizer que o processo ainda está a decorrer. O processo está a decorrer e o facto de haver ainda diligências a ser feitas não quer dizer que essas diligências envolvam ou não envolvam o Primeiro-Ministro, que já não é Primeiro-Ministro, António Costa, quer dizer que o processo está sob investigação e que não se arquiva processos por etapas. Quer dizer, em lado nenhum há um despacho a dizer arquiva-se a parte do António Costa, quer dizer, não é assim, é o processo. No final vai haver um despacho a dizer sobre isto não há provas, isto aconteceu, isto não aconteceu, sabemos que não aconteceu e, portanto, vamos acusar esta pessoa, não vamos acusar aquela ou não vamos acusar ninguém. Quer dizer, é assim que as coisas funcionam. Estas coisas são dinâmicas. E não achaste algo irónico? Alguns figurões da nossa praça a pedir para que António Costa fosse ouvido rapidamente, quando nós sabemos, muitas vezes, o penoso que é para outro cidadão qualquer comum o arrastar destes processos. Destes processos, destes grandes, complexos e de qualquer bagatela. Quer dizer, se me assaltarem no metro e me roubarem a carteira, eu se calhar estou 1 ano e tal ou 2 anos à espera do resultado de uma investigação criminal. Quer dizer, qualquer pessoa que já tenha tido contacto com a justiça sabe que é assim. Mas pessoas que dizem isto só demonstram que querem uma justiça diferente para eles. Querem não justiça para eles. É isto, quer dizer, é porque podemos criticar a comunicação, podemos criticar os métodos, etc. Mas subjacente a todas estas críticas, quer as pessoas que criticam se apercebam ou não, está o único corolário lógico é que não se pode investigar primeiros-ministros. Porque se investiga é porque se investiga, se reconhece a investigação é porque se reconhece a investigação e quando não há provas, e depois há esta também conversa, não há provas de que António Costa tenha cometido algum crime. E como não há provas, não se pode investigar e ir à procura de provas. Quer dizer, isto é absurdo. Como ainda não se chegou à conclusão, não se pode partir do princípio. Quer dizer, a investigação serve precisamente para apurar o que aconteceu e se houver responsabilidades, levar as pessoas a tribunal e, se não houver responsabilidades, limpar o nome. Nós não podemos dizer que não há provas. As provas só surgem ou não surgem depois da investigação. Começaram com pequenos indícios, não é? Evidente. Pequenos indícios que levaram depois, obviamente, a acusações. Ou mesmo a despachos de arquivamento, a dizer há aqui uma denúncia, há aqui um indício, nós fomos verificar e o indício não se confirma. É assim. Olha, deixa-me mencionar uma recente também entrevista do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, que lamenta a oportunidade e o local escolhidos por Lucília Gago para prestar as declarações. Ele menciona também que devia ter acontecido há mais tempo e podia ter sido feito, e que o local ideal para a expressão de dignidade dos órgãos de soberania seria a Assembleia da República. Deixem-me fazer aqui um parênteses sobre a competência de José Pedro Aguiar Branco para falar destas questões. É um advogado muito experimentado, há muitos anos, mas foi uma pessoa que, quando estava no governo, nomeadamente no Ministério da Defesa, portanto, com a obrigação de estar em exclusividade de funções, todas as segundas-feiras tinha o carro oficial estacionado, aliás, ilegalmente em cima do passeio, na cidade do Porto, à frente do seu escritório de advogados. Portanto, era um ministro que todas as semanas ia ao seu escritório de advogados. E nós percebíamos que o escritório de advogados, José Pedro Aguiar Branco, tinha a agenda coordenada com o Ministério da Defesa. Quando Aguiar Branco fazia uma visita oficial à Colômbia, o seu escritório de advogados depois fazia ações de formação para os seus clientes sobre como fazer negócios na Colômbia. Portanto, a idoneidade de Aguiar Branco para falar da integridade das instituições e da justiça é esta para começar.
A entrevista que Lucília Gago deu à RTP, podemos criticar se foi bem dada ou mal dada, se ela explicou bem ou mal, se o estilo foi bom ou mau, mas é uma entrevista que não pode repetir-se no Parlamento. Porque a entrevista, legitimamente, a curiosidade jornalística sobre os casos concretos, onde ela está sujeita a muitas reservas, mas os deputados têm a obrigação de saber que não podem questioná-la sobre os casos concretos. E, portanto, nem sequer faz sentido esta reflexão de Aguiar Branco, porque quando Lucília Gago for ao Parlamento, e por isso é que ela pediu para ir ao Parlamento, quando houver o relatório de atividades do Ministério Público, e aí tem havido, de facto, demoras em vários anos na publicação do relatório de atividades, e isso é mau, diz mal da boa gestão do Ministério Público. Mas num Parlamento, um Procurador-Geral da República tem que responder sobre a atividade do Ministério Público, sobre a eficiência, sobre a boa gestão de meios, sobre os resultados que alcança ou não alcança. Não é pedir explicações sobre parágrafos ou medidas de coação em casos concretos. E, portanto, a entrevista que ela dá à RTP tem de ter um âmbito completamente diferente da audição que ela vai ter que fazer no Parlamento. E se no Parlamento os deputados estiverem a perguntar-lhe sobre a Operação Influencer, ou sobre a Operação da Madeira, ou sobre as medidas de coação, ou sobre as escutas ao João Galamba, então bem pode o Presidente da Assembleia da República voltar a falar da integridade das instituições e do decoro institucional, porque o Parlamento não é para litigar casos concretos. Para isso existem os tribunais, que têm feito esse trabalho e que têm feito esse trabalho até contrariando às vezes as pretensões do próprio Ministério Público. Portanto, se isto não for para criar ainda mais pressão sobre... E não é sobre Lucília Gago, porque ela está no fim do mandato. É para criar, na opinião pública, o protótipo de um procurador muito mais mansinho, melhor comunicador, com mais lábia, mas com mais lábia para explicar o que não estão a fazer, ou para não explicar, ou para dizer que um bom Ministério Público é aquele que não afronta poderes. E deixa-me terminar com aquela que eu considero talvez a cereja no topo do bolo, mas sabes como é que é, estes gostos não se discutem. É quando Aguiar Branco diz que para uma reforma na Justiça precisamos da intervenção ou alto patrocínio do Presidente da República. O Presidente da República já fez um alto patrocínio de um suposto pacto de justiça que incluía todos os operadores judiciários e depois nem o Presidente da República, nem o Parlamento, nem os governos deram sequência às conclusões desses operadores judiciários. Portanto, esses consensos a que se fazem apelo são para exatamente pôr toda a gente, todos os responsáveis políticos no caldeirão de manter isto tudo quase de dizer, tapadinho, ou tratamos todos disto ou sofremos todos com isto. É um apelo à omertá. Aliás, o próprio Presidente da República atualmente está debaixo do olho da Justiça, não é? Precisamente, e portanto nem sequer é a melhor pessoa para agora estar a fazer reformas na Justiça. Portanto, se os partidos políticos e o Parlamento têm propostas para apresentar, que as apresentem, não venham aqui pensar em chamar aí para uns, não sei se são consensos, são conluios, todos os poderes políticos. Quer dizer, cada um assuma as propostas que tem e seja claro em relação a isso, para nós sabermos verdadeiramente se estão a querer reformar a Justiça ou estão a querer reformar-se da Justiça e deixá-la longe, ficarem eles longe do alcance da Justiça. Olha, João, estamos praticamente no último minuto e meio. Estamos a conversar com João Paulo Batalha, Vice-Presidente da Frente Cívica. João, o que é que achas que seria de facto uma reforma da Justiça ou seria importante? Já agora, só dizer uma última coisa. Tem-se criticado muito as violações de segredo de justiça. Eu só quero notar que nos grandes processos que têm ocorrido ultimamente, nomeadamente a Operação Influencer e a Operação da Madeira, só começou a haver violações de segredo de justiça quando os arguidos e os advogados ganharam acesso ao processo. É só isto que eu quero registar para não se dizer que a culpa é sempre do Ministério Público. Pode não ser. O que é que nós precisamos de uma reforma da justiça? É uma reforma que pense na eficiência. Em nós não termos 10 anos de demoras a levar coisas a julgamento. Na Operação Marquês do José Sócrates haver uma acusação criminal de 2017 que ainda não foi a julgamento. É disto que nós temos que falar. Não é do Ministério Público estar a fazer ou não estar a fazer o seu trabalho. Ou se é como é que nós lhe damos mais eficiência, não é como nós lhe tiramos recursos e autoridades para ser ainda mais ineficiente do que já é. E isso significa também, obviamente, depois um investimento em termos de orçamento, absolutamente, não é? Como é evidente. E autoridade e autonomia para que o sistema de justiça também se possa governar a si próprio em termos orçamentais. Aparentemente é tudo o contrário que nós podemos deduzir destas intervenções. Destas intervenções são sinhas, seguramente. Muito bem. João Paulo Batalha, Vice-Presidente da Frente Cívica, obrigado por ter estado aqui connosco. Para quem está ainda com o jet lag, acho que tiveste muito bem.
Obrigado a si também que nos acompanhou. Já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação sempre que fazemos o upload destas conversas. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e quando consigo amanhã. Obrigado.